Nossa entrevistada desta quinta-feira é a prefeita de Delmiro Gouveia, a senhora Ziane Costa. Agora, no programa A Vez do Povo no Rádio, entrevista. Prefeita Ziane, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui, lhe recebi ainda como candidata e pré-candidata e agora é a primeira vez que estou lhe recebendo como prefeita. Vamos falar de 2 anos de gestão, né? Foram 2 anos difíceis, enfrentando uma pandemia, mas mais 2 anos de vários avanços na gestão Ziane Costa à frente do município de Delmiro Gouveia. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wellington, bom dia à Rádio Delmiro, a todos os ouvintes, para mim é um prazer, né? E eu quero desde já agradecer a vocês, né, por nos receber aqui. Wellington, foi uma luta muito grande, né? O primeiro ano nosso, 2021, nós tivemos a pandemia, mas foi um ano onde nós planejamos, né? Onde a gente fez todos os projetos, né, de interesse para toda Delmiro Gouveia, para todo o povo, né? Para toda a nossa gente. Então, nós trabalhamos 2021 até junho de 2022 para realmente conseguir assinar convênios, né, fazer as licitações de várias obras que vem acontecendo aí em Delmiro. Então, assim, eu digo que foram 2 anos assim de muitas vitórias, né, graças a Deus, mesmo com toda a pandemia. E a gente viu lá a necessidade, eu vou falar aqui um pouco da saúde. A gente viu a necessidade e sentiu na pele, principalmente quando a gente queria transferir um paciente mais grave, que mesmo pagando a gente não conseguia, né? Isso era uma luta e na época a secretária era a Geonice, né? E a gente disse, Geonice, o nosso sonho e o sonho do povo é comprar 2 UTI móveis, né? Para que a gente possa realmente transferir. Outro problema sério que a gente tinha é que a SAMU e a USA, ela não consegue atravessar, eu vou falar de Paulo Afonso, porque na maioria das vezes Barragem Leste, Jardim Cordeiro, São Sebastião, sim, aquela região toda vai para Paulo Afonso, né? Mesmo tendo o H-Raz aqui, mas eu acho que diante da agonia, do acidente, eles vão para lá. Nossa UTI, ela consegue, né, ultrapassar a fronteira do estado da Bahia. Exatamente, e ir buscar o paciente lá. Então isso para a gente foi muito bom. Nós precisamos somente de uma equipe, nós temos o Dr. Jair, que é o coordenador da UPA, né, que foi ele que sentou conosco, viu qual seria o melhor carro, a melhor UTI, foi quem disse os equipamentos necessários. Então, assim, algo muito importante para a população de Delmiro Gouveia. Visitando os povoados, a gente sentiu a dificuldade, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente quando você adoece, porque muitas vezes quem tem carro quer cobrar 80, 100 reais e não é todo mundo que tem esse valor para se dirigir até a UPA, até o H-Raz, e nós compramos 20 ambulâncias pequenas, deixamos 17 nos povoados, 3 ficaram na cidade. Nós temos essas 2 UTI e fora ela nós ainda temos mais 4 ambulâncias. Então, assim, foi um avanço muito grande, o pessoal reclamava muito da questão dos carros e a gente fez questão de comprar tudo novo. Até para dar uma segurança a quem dirige, que é o motorista, sim, e os pacientes, né? Nós também temos o Melhor em Casa, que eu acho um programa belíssimo, porque são as pessoas que não têm condições de ir até um posto de saúde, né? Então, o Melhor em Casa vai até lá com médico, com nutricionista, com fisioterapeuta, com psicólogo. Então, é toda uma equipe. E aqui eu quero agradecer ao Aldálio, que é nosso coordenador, né? Uma pessoa que se dedica mesmo. Muitas vezes eu ligo para ele à noite e peço para ele visitar um paciente. E ele agiliza, então isso é muito importante, né? Eu acho que a nossa maior missão é melhorar a vida das pessoas. Eu tenho dito isso desde quando eu assumi. Não adianta a gente estar à frente de uma gestão se não for para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, na saúde teve a questão da UPA, que a gente teve que reestruturar ela toda, mesmo com o H-Raz. Ela tem um movimento muito grande, ela não parou, que a gente imaginava na época que ela desse uma parada, mas não, muito pelo contrário, ela tem ajudado bastante, né, o município de Delmiro Gouveia. Ô prefeito, só interrompendo a senhora falando da UPA, e quando o H-Raz entrou em funcionamento, existiu um comentário que o município iria parar, iria fechar a UPA. Realmente existiu essa possibilidade? Foi pensado nisso? Não era bem parar. Na verdade, quando o H-Raz ele foi sonhado, ele também tinha a parte da hemodiálise, que é fundamental e é necessário, porque os pacientes saem daqui para Paulo Afonso, para Arapiraca, às vezes fazem até em Maceió.
E quem faz hemodiálise sabe do que eu estou falando, que não é fácil. Verdade. Né? Então, a ideia do Estado era exatamente isso, fazer com que a UPA ficasse o centro de hemodiálise. Só que não foi adiante, eles pensam em realmente ampliar o Agarrás, né? E fazer um centro de hemodiálise lá, que a gente tem que batalhar, lutar para que de fato saia do papel, né? O Agarrás foi um sonho lá atrás, mas que graças a Deus deu certo e está aí atendendo a todos. Não só Alagoas, porque ele é porta aberta, ele tem a obrigação de atender Sergipe, Pernambuco, Bahia, até porque foram anos Paulo Afonso atendendo o nosso povo. Verdade. Né? Então, nada mais justo do que retribuir hoje. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós compramos também, Wellington, um ônibus para levar exatamente essas pessoas até Arapiraca para dar mais um conforto, né? Porque não é fácil, só sabe quem realmente passa por isso. A casa de apoio, também, que eu não tive coragem nem de visitar a antiga, porque eu recebia muito vídeo, muita foto das pessoas e eu disse, Janice, eu nem vou lá. Você trata de arrumar logo uma casa de apoio, melhor para o nosso povo, né? A gente colocou uma equipe lá para atender bem, eu não tenho recebido reclamação, muito pelo contrário. As pessoas vêm nas minhas redes sociais para agradecer, para parabenizar. Umas queriam que realmente o ônibus continuasse, mas infelizmente quem tinha o contrato do ônibus não quis continuar, a gente colocou 2 vans. Então, assim, acho que é o papel de uma gestão, né? Eu acho que a gente tem que atender, acho que a gente tem a obrigação. A verdade é essa, a palavra é essa. Nós temos a obrigação de atender a todos e atender bem. A senhora falando em veículos, eu me recordo da nova frota da educação também. Nas ruas da cidade a gente percebe que micro-ônibus e novos ônibus também estão atendendo a rede municipal de educação. Nós compramos 22 micro-ônibus o ano passado. Esse ano a gente conseguiu comprar 30 vans, porque a gente faz o transporte, o Wellington, do município e do estado. Né? Nós temos essa obrigação, não é uma obrigação, é uma parceria, né? Entre estado e município, e a gente faz esse transporte. Mas a gente comprou outros ônibus, que é aquele da frota amarelinha, Sim. né? Ontem mesmo eu assinei um contrato de mais 2 ônibus, que eu acho que chega até março, porque realmente eu recebi uma reclamação de um aluno, acho que do Rabeca, reclamando de uns ônibus, que ainda tem uns ônibus que não tá bom. E aí, na mesma hora, porque assim, eu printo a conversa e mando para o diretor de transporte, para a Secretaria de Educação, para que tome providência, Certo. né? Então, assim, a educação a gente tem investido bastante, teve a questão da robótica, a gente comprou fardamentos, né, kits escolares que a gente está recebendo. Eu acho que essa semana a Ferreira vai marcar aí um dia para a gente visitar lá, para ver. Então, assim, a gente tem investido porque realmente tem muitos pais que não têm condições de comprar caderno, de comprar lápis, de comprar caneta, de comprar um fardamento. E aí a gente comprou para toda a rede municipal. E acredito que a partir de janeiro ou fevereiro a gente já esteja distribuindo todo esse material. Eu não lembro tudo não, viu, Teve também na educação a questão das creches, né? As creches que entraram em pleno funcionamento neste ano de 2022. Quando eu assumi, Wellington, tinha algumas obras que ainda estavam paralisadas. Certo. Né? Eu disse, olha, o papel nosso primeiro fazer as obras inacabadas, para depois a gente pensar em outras obras. E aí a gente iniciou pelas creches. Eu tive uma reunião com o governador, ainda à época, Renan Filho, no dia 28 de dezembro de 2020. Eu fiz questão de sair daqui bem no finalzinho do ano. Eu disse, mas o senhor vai ter que me receber. Tá bom, fui lá. E aí bati um papo longo com ele, disse de todos os nossos projetos que a gente tinha. Eu até fiz questão que eu tinha 7 acessos que eu queria fazer em Delmiro Gouveia, mas ele dizia, você está querendo demais. Fecha em 5 que já tá bom. Que é o acesso da Lagoinha, Sim. né? O do Sinibu, o Alto Bonito, que vai até o Alto Bonito, depois vai até a BR, aí pega Caraíbas do Lino, que vai até Sinibu, e tem Porto da Barra. O que é que eu queria fazer ainda? Eu queria fazer de Sinibu até o Juá, e do Juá até São Sebastião. Então daria os 7 acessos. Mas a gente conseguiu 5, a gente tem mais aqui a agradecer, Verdade. né? Então, teve a questão do Proestrada, que é para Delmiro toda, que aí eu quero dizer a toda a população. Inclusive ainda vem sendo questionado, que tem pontos que não recebeu ainda as ações de Proestrada. Exatamente. Nós estamos, Wellington, no final de ano. Aham. Todo final de ano é normal, porque vem a questão de orçamento. A gente precisa, acho que essa semana eu já assinei uns 3 ou 4 aditivos de prazo, porque se não terminou até dezembro, a gente tem mais um ano. E aí a gente tem que assinar. Depois vem o empenho. Então, assim, a parte burocrática, né? Mas o Proestrada,
ele vai asfaltar aonde tem calçamento, né? E aonde tem asfalto. A Pedra Velha, eu vi uma reclamação, eu disse, arrancou na chuva. Naquele dia choveu mais de 12 horas. Foi Verdade. muita água. E lá não teve asfalto novo. A Pedra Velha ainda não recebeu asfalto novo. O ponto chique é que recebeu a minha cidade linda, que ela entra onde não tem calçamento, é chão. Né? Então estava no ponto chique, agora está no Novo Horizonte. Depois a gente vai para as 369 casas. Todos os projetos, tanto o Proestrada como Minha Cidade Linda, a gente fez para Delmiro toda. Para você ter uma ideia, o Minha Cidade Linda é mais de 70 milhões de reais. O Proestrada é mais de 40 milhões de reais. E aí nós temos o anel viário, que a gente quer sair da BR para sair até a L220. Nós temos também os cânions do São Francisco, que ele vai pegar lá da L220, não tem a placa do Leleu, Castanho, eu vou fazer aqui a propaganda. E ele vai pegar lá e vai sair lá no Povoado Cruz, beirando o rio. Então, assim, a gente está estruturando a nossa cidade para o turismo. A gente quer ver esse shopping aqui lotado de turista. Né? Então, assim, são sonhos, mas se a gente não lutar, o Wellington não vai sair do papel. Já tem uma previsão para o início das obras da pavimentação dos cânions, ali saindo do Leleu até o Povoado Cruz? Já começou? Já bacana. Começou. O quilômetro 98 também, que quando você vem de Paulo Afonso, você pega no quilômetro 98 até sair no Povoado Cruz, já iniciou. Então nós temos várias obras que já deram início, né? E que a gente vai agilizar. Ontem mesmo eu falei com o governador Paulo Dantas, mais uma vez, né? Para mais uma vez ele dizer, não se preocupe, porque nada vai parar. Então a gente hoje tem o Renan Filho, nós temos hoje 2 senadores que a gente pode contar. Né? Nós temos o deputado Isnaldo, que nos ajudou bastante. Nós temos aí 2 obras. Eu tenho dito que a Caixa Econômica, ela tem um papel muito importante. Mas nessa questão de convênios, de contratos, às vezes é muito complicado. Trava bastante, né? Para você ter uma ideia, eu iniciei a reforma das quadras e o asfalto de Barragem Leste e Jardim Cordeiro, para você ter uma ideia. A gente começou a trabalhar ele no início desse ano, lá junto à Caixa. Se a Caixa chegasse para a gente, Wellington, e dissesse assim, olha, você vai trazer tudo isso aqui para mim. Mas não, a gente leva tudo que se pede, aí pede mais coisa, e pede mais coisa. Graças a Deus, a gente conseguiu aprovar o projeto do asfalto, que a licitação já vai acontecer agora dia 27, Barragem Leste e Jardim Cordeiro. Né? E a reforma das quadras, a gente ainda está para ser aprovado, porque toda hora pede escritura, que não tinha pedido lá atrás, só queria uma declaração. E aí, isso demora um pouco. A parte burocrática sempre atrasa, né? Infelizmente, né? Infelizmente, seria bom que não atrasasse muito. Então, tem a JK que já ficou pronta, você já pôde perceber. Nós temos o Centro de Convenções que já iniciou, né? O estádio de futebol, que a gente já assinou, eu acredito que já teve a licitação e a gente vai dar a ordem de serviço para o estádio. Reforma das quadras, eu já falei. Mas nós temos também o frigorífico. Ontem eu participei da reunião do CRESAL, onde aconteceu a nova eleição. Né? E por escolha dos prefeitos eu assumi a presidência. E um dos grandes gargalhos que os prefeitos têm é justamente a questão do frigorífico, porque hoje a gente manda a carne para Arapiraca, muitos, né, marchantes mandam a carne para Arapiraca, e a questão do aterro sanitário, que o aterro sanitário já iniciou e eu acredito que até março, abril no máximo, ele já está pronto, então isso vai dar uma economia bastante às prefeituras. E o CRESAL tem esse papel importante, né, de trabalhar os 8 municípios, para que de fato a nossa região ela possa se fortalecer e que a gente possa de fato avançar. O que a gente mais quer é isso, é que as coisas saiam de fato do papel, não fiquem só no papel, e que de fato aconteçam. A senhora também está realizando a reforma de praças, anunciou também a construção de novas praças, tanto na cidade quanto na zona rural do nosso município. Exatamente, a gente já deu início a algumas praças, a gente aproveitou e deixou essa parte com a Secretaria de Meio Ambiente junto à Secretaria de Obras, né? Porque elas têm um papel, o Marco, assim, ele esteve aqui ontem, eu acho que você pôde conversar com ele bastante, então ele está à frente de todas essas, eu não posso lhe dizer aqui os nomes, porque são várias, né? E pode ser que eu esqueça algum e o pessoal depois diga, e povoado tal ou distrito tal, mas
são várias praças com recursos próprios. Bacana. São 9 horas e 27 minutos. Eu vou ao intervalo comercial e daqui a pouco eu volto continuando conversando com a prefeita Ziane Costa, que está aqui no nosso programa hoje. 9h27, eu volto já. Daqui a pouco, mais informações no programa A Vez do Povo no Rádio. Aqui você tem vez e voz. Entre em contato com o WhatsApp da Delmiro FM. Delmiro FM. 82 99953 2664. E faça sua reclamação através do programa A Vez do Povo no Rádio Delmiro FM. Sempre em primeiro lugar. Delmiro! Atenção, ouvintes de Paulo Afonso e região e todo o Nordeste brasileiro. Pensou em comprar ou trocar o seu veículo? Passe em Jeremias Veículos e traga toda a sua família. Agradecemos a sua visita à nossa loja física, Avenida Paulônio Salles, 872, Centro. Fone 75-3281-9794. Mais um ano de sucesso, ligado em você. Foi pura alegria, pura emoção. O som da nossa rádio, você sintonizou. Olá pessoal, meu nome é Luciano Marinho, estou como produtor nas rádios Delmiro e quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Pra você tudo de bom. Os melhores momentos a gente não esquece. Principalmente quando chega o final do ano, onde todos se reúnem para aquele café da manhã com um pãozinho quentinho e com sabores irresistíveis. Panificadora Senhor do Bonfim. Para os seus momentos mais especiais, a tradição que faz a diferença. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os sinceros votos do Miguel e de todos que fazem a Panificadora Senhor do Bonfim. A Vez do Povo no rádio. Acesse nas redes sociais e siga o nosso Instagram. @Rádio Delmiro Oficial. Amiga, hoje em dia a vida tá uma correria, né? É faculdade, trabalho, academia, tanta coisa pra fazer e você aí perdendo tempo com cólica, enxaqueca, inchaço, dor nos seios, fora a ansiedade da TPM. Tá na hora de conhecer Fique Plena e se livrar de vez de tudo isso. Fique Plena é um produto natural que, além de te libertar dos sintomas da TPM, fortalece as unhas, diminui a queda de cabelo e deixa sua pele macia. Fique Plena tem um sabor incrível. Fique Plena à venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. É mais saúde e disposição para você, mulher. Fique Plena, um produto NatuBio. Neste Natal, esteja juntinho de quem você ama e conte com a Minas para presenteá-los. Loja Minas Paulo Afonso, Avenida Getúlio Vargas, 228 Centro. Segue a Minas, @Loja Minas PA. Neste Natal, seja presente. A Vez do Povo no rádio. Delmiro FM. É Super Conect, é mais internet, é velocidade, é mais pra você. É telefonia, é chip, é TV. Eu tô com a Super, só falta você. Super Conect, 500 MB de internet, mais 100 canais em HD. Assine na Super Combo, planos a partir de R$60. E agora, com estação grátis. Consulte condições, 0800 710 0004. Eu tô na Super, só falta você. Feliz Natal, na melhor companhia, Delmiro FM.
Quênio Atacado e Varejo. Temos o melhor restaurante e lanchonete da cidade. Farmácia com tudo que você precisa e deseja. Nosso hortifruti com frutas fresquinhas. E para melhor lhe atender cliente amigo Quênio, estamos com entrega grátis. Você recebe seus produtos no conforto de seu lar. Localizado na Rua Padre Lourenço, 408, BTN 2, próximo à praça. Venha para o Quênio Atacado e Varejo. A informação verdadeira, a vez do povo no rádio. Voltamos a apresentar A Vez do Povo no Rádio. Nove horas e 32 minutos em Delmiro Gouveia, 9h32, já de volta, dando continuidade ao programa A Vez do Povo no Rádio desta quinta-feira, dia 22 de dezembro do ano de 2022. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio e batendo um papo com a prefeita de Delmiro Gouveia, Aziane Costa, que está fazendo um resumo das ações realizadas durante o ano de 2022. Eu vou começar esse bloco questionando sobre assistência social. A secretária de assistência está aqui também no estúdio, acompanhando a prefeita, a Kika Marques, e uma grande dúvida é sobre as cestas natalinas. Prefeita, Kika, as cestas são distribuídas por cada? Mais uma vez, prefeita, bom dia. Não, olha, existe um critério, né? Sempre me perguntam isso, eu digo, olha, quando você tiver dúvida, você vai até a Secretaria, né, de Assistência Social e converse lá com a secretária adjunta e escute dela quais são os critérios. Então, assim, não é por cara, né? As pessoas têm que entender e usar da consciência, que é o mais importante, porque às vezes a pessoa tem um benefício, às vezes a pessoa já tem um emprego, né? E tem pessoas que às vezes não tem nada. Então eu acho que é muito mais importante que essa que não tenha nada receba. Então, assim, às vezes a pessoa quer demais. Eu sei que um salário mínimo não dá para nada, todo mundo sabe disso. Mas e quem não tem nenhum salário mínimo? Então existem alguns critérios e eu acho que é importante que quem tiver dúvida, né, entre em contato, vá até a secretaria. Ontem eu recebi algumas mensagens e exatamente eu disse isso, ó, vá até a secretaria, converse, para ver de fato quais são os critérios, né, para poder receber. Mas falando da assistência, Wellington, eu quero aproveitar e falar do início do nosso governo, que na primeira semana que a gente assumiu, eu fui até a Secretaria de Agricultura, porque na época eu queria saber por que a paralisação do leite e o que é que a gente poderia fazer para, além de trazer o leite de volta, para a gente poder ampliar o leite, né? E a gente conseguiu logo na primeira semana do nosso governo, e graças a Deus tem muita gente que manda mensagem para mim, agradecendo a entrega desse leite, porque é muito importante, principalmente para quem tem crianças, né? Eu quero aproveitar também e falar das nossas entidades, porque nós temos várias entidades aqui na nossa cidade, que têm um papel fundamental, né, e que eu conversei na época com o deputado Isnaldo Bulhões e expliquei a situação. Ele já fez visita acredito que é na Defideg, na do Ponto Chique, que é da igreja, no Transformar, e ele viu da importância, né, tanto é que ele usa a cidade de Delmiro em outras cidades, e ele faz questão de enfatizar, né, o trabalho dessas entidades. Então, assim, tem várias entidades aqui, inclusive de Barragem Leste, que recebeu essas emendas do nosso deputado Isnaldo Bulhões. Fora essas emendas dele, nós tivemos também a reforma de todas as quadras, que foi uma emenda dele, e o asfalto de Barragem Leste e Jardim Cordeiro. Nós temos, eu acho que esse ano a gente entregou mais de 16 mil cestas básicas, né? Essa de dezembro agora a gente comprou totalmente com recurso próprio, e aí eu vi alguns comentários na questão das bandas, e aí... Porque a banda não é uma banda... Eu não pago uma banda cara, né? Para o povo entender. Eu não consigo pegar 400 mil reais, 300 mil reais para dar um cantor, para ele tocar 1h30, 2 horas. Eu prefiro 1000 vezes comprar 4 mil cestas básicas e dar para quem de fato está precisando. Entendeu, Wellington? Então a gente tem que fazer as coisas da forma que o município tem condições de pagar.
Porque não adianta você fazer débito para depois ficar devendo, para depois ir para precatório e aí gerar uma bola de neve, porque daqui a 2 anos é um outro prefeito e a gente não sabe quem é. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e esse cuidado para não deixar débito para os outros, né? Para que a gente realmente cumpra com os nossos débitos dentro do nosso mandato. Nós temos entrega de enxovais, né? Que a gente faz todo ele com recurso próprio. Nós temos também a questão dos conselhos tutelares, que tem um papel assim muito importante, né? Eu sempre gosto de enfatizar a importância dos conselhos tutelares, tanto daqui como de Barragem. Eu acho que Delmiro deve ser o 3º município que tem 2 conselhos, né? Deve ser o 3º hoje, mas assim, a gente, mesmo fora, eu tinha falado com o Isnaldo, com o senador Renan, para poder equipar. Porque a gente tem que dar pelo menos o mínimo, uma condição, né? bacana, né? Uma condição mínima para que eles possam desenvolver o trabalho. E aí a gente conseguiu, com as emendas, equipar tanto da cidade, com a deputada na época, Tereza Nelma, quanto também o de Barragem Leste. Então, assim, o senador Renan Calheiros também tem um papel muito grande, porque ele ajuda bastante Delmiro Gouveia. Por isso essa nossa ligação, Wellington, porque eu sempre digo, não adianta a gente apoiar deputados, senadores, governadores, que não tenham compromisso com a nossa cidade e com o nosso povo. Então, por isso essa ligação de estar no MDB, de participar do MDB, porque realmente são pessoas que se preocupam com a nossa cidade e que realmente faz Delmiro avançar. Então, assim, o CEAM, né, que a gente fez questão de alugar, porque eu fui fazer uma visita aqui, na guarda, na patrulha feminina, e quando eu entrei, eu fiquei morta de vergonha, porque eu fui com a deputada Fátima Canuto, e quando eu vi as condições onde estava instalado a patrulha feminina, aí eu imediatamente liguei para a secretária e digo, olha, vamos alugar uma casa e a gente precisa pelo menos dar um mínimo de condição desse povo desenvolver. Hoje elas têm uma caminhonete, porque a gente sabe que para ir para os povoados não é fácil. Sim. E a gente fez questão de passar essa caminhonete para a patrulha feminina. Então, assim, toda a rede ela tem que estar trabalhando em conjunto, né? A gente precisa defender as nossas crianças, a gente precisa defender as nossas mulheres, né? E a gente precisa desse conjunto, porque eu sozinha não vou fazer, Kika só não faz, né? Então, a gente tem uma rede que precisa trabalhar de mãos dadas para que, de fato, as coisas saiam do papel e aconteçam. Bacana. Aqui no WhatsApp do Povo, eu havia dito que não ia dar tempo para abrir as perguntas do WhatsApp, mas abri aqui uma pergunta rápida. Eu tenho ouvido questionando. Para o assentamento Jurema, o que a prefeita pretende realizar a partir do próximo ano? Nós já temos lá o projeto da escola. Inclusive, eu fiz uma visita lá na comunidade, conversei com a não é bem uma diretora, é uma gestora da escola. E lá, se você for lá, Wellington, lá tem eu digo o que ali? Um galpãozinho, e é dividido por 2 casas. A da gestora e a da filha. Então a gente já fez um projeto lá para construir uma escola, porque realmente é necessário, né? Então a gente tem esse projeto, a Cleide sabe, se ela tivesse, for ela, Cleide Ferraz, né? O Paulinho, a esposa de Paulinho também, que a gente tem contato. Então, assim, para lá a gente quer construir realmente uma escola. Uma escola. Falando em educação, um dos grandes questionamentos também, inclusive uma reivindicação do sindicato, do Sintel, é em relação aos precatórios, prefeita Ziane. De que forma o município se organiza, o município se planeja em relação aos precatórios? Vai haver esse pagamento? Olha, Wellington, o pessoal até me questiona nas redes sociais também, né? Assim, porque Zé Carlos vai pagar. Então, assim, existe uma diferença entre a Prefeitura de Delmiro e a Prefeitura de Água Branca. A Prefeitura de Delmiro, quando eu entrei, o dinheiro já estava na conta. A Prefeitura de Água Branca, o Zé Carlos ainda vai receber. Então, a lei é clara, ele tem a obrigação de pagar. Não está fazendo favor, não, é obrigação. Na questão dos precatórios aqui de Delmiro, quando eu cheguei, ele já estava lá. O que foi que eu fiz? Eu preciso ter segurança jurídica, Wellington. É um dinheiro federal, né? Que o então prefeito Heraldo também não mexeu nele. Então, por que ele não mexeu? Porque ele não tinha segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica que eu preciso? Eu preciso que o Ministério Público Estadual, que o Ministério Público Federal diga o que é que eu posso fazer com esse dinheiro, com esse recurso. Então, a gente já entrou com um processo, que foi isso que eu disse, é o nosso jurídico, que a gente precisa ter segurança. Então, vamos entrar com um processo perguntando, questionando o que é que a gente pode fazer com esse dinheiro.
Então, já deu entrada lá no Ministério Público Estadual. Quando a gente receber a resposta, a gente vai para o Ministério Público Federal, né? Então, todos os funcionários, né, da educação tenham certeza que eu só mexo nesse recurso quando eu tiver uma segurança jurídica me dizendo o que é que eu posso fazer com ele. Respondido os questionamentos, então, da parte da educação. Prefeita, para o próximo ano, o que é que a senhora planeja junto com a sua equipe? Quais são os novos projetos, programas que serão lançados no município? Wellington, se eu conseguir terminar tudo que já está sendo feito, já será assim, um grande avanço. Né? Eu acho que a gente fez assim, várias obras, as pessoas sonham, ponto chique mesmo. Quando eu estive lá, nunca, assim, acho que eles não acreditavam que poderia acontecer, né? Nós temos a questão da iluminação, que a gente precisa trocar toda ela, não só da cidade, mas também dos povoados e distritos. Então a gente vai continuar, né, fazendo isso. Tem também a questão do... Quando a prefeita fala em fazer a troca, é tirar a lâmpada fluorescente para LED, tá, minha gente? Isso mesmo. Fazer toda a troca, que o pessoal tá amando, viu? Eu recebi mensagem lá do Novo Horizonte, né? Porque a gente tem que ter todo um planejamento, Wellington. Veja só, a gente começou o asfalto pelo Bairro Novo. Então, a gente começou a troca das lâmpadas em LED pelo Bairro Novo. A gente vai para o Novo Horizonte, depois a gente vai voltar para o Ponto Chique, porque lá já está asfaltado. Então, na medida que for avançando, a gente também vai avançando. Agora, é aquilo que o povo tem que entender. A gente tem as dificuldades burocráticas, principalmente com licitação. Porque, às vezes, a gente tem a licitação pronta, Wellington. A gente faz o pedido, mas não chega. Infelizmente, a gente tem que estar notificando a empresa constantemente, porque ela participa. Porque se você não tem condições, você não deveria nem participar da licitação. A verdade é essa, mas acontece, não adianta. Acontece com medicamento, que você vê que às vezes de vez em quando tem uma reclamação. Que outra coisa que eu quero deixar assim muito claro, não custa aos nossos colaboradores da saúde ou de qualquer outra secretaria, quando o paciente chegar no posto de saúde, poxa, uma dipirona, vamos lá, uma dipirona, eu vou dar um remédio básico. Se lá naquele posto, naquele momento, estava faltando a dipirona, eles têm um grupo de WhatsApp. Né? Nós temos as pessoas que fazem a entrega do medicamento. Então não custa nada questionar onde é que tem dipirona, para não fazer o paciente estar para lá e para cá, sem necessidade. Então, assim, é uma questão de comunicação, né? Então, é isso que eu quero pedir aos nossos colaboradores. Eu digo direto, gente, a gente precisa trabalhar com amor, né? Trabalhar com humanização, se colocando no lugar do outro. Porque poderia ser sua mãe sendo empurrada com a barriga para cima e para baixo, poderia ser sua tia, poderia ser seu pai. Então, era assim que você queria que sua família fosse tratada? Então, sempre se coloque no lugar. Porque se a gente está lá, Wellington, a gente tem a obrigação. Eu costumo dizer isso direto. Né? Eu estou lá porque o povo me colocou. Eu chamei a minha equipe para trabalhar. A minha equipe chamou os colaboradores. Então, nós estamos aqui para atender a todos e atender bem. Eu acho que não custa nada, porque às vezes está faltando naquele momento, mas tem um outro posto, tem na própria farmácia central, que não custa nada ligar e o cara ir lá de moto entregar, é tão rápido. Delmiro não é tão grande, né, que vai demorar aí 6, 7 horas para chegar um medicamento. Não existe. Então, assim, eu quero dizer ao povo que realmente a gente ainda tem essa burocracia. Por exemplo, a gente já fez a licitação dos semáforos, porque esses semáforos não têm condições mais, infelizmente. Isso. Porque quando um quebra, minha Nossa Senhora. Não pode ver água, né? Quando o tempo forma para a chuva, eles já param de funcionar, né? Então, assim, não tem condições. A gente já licitou, inclusive eu disse a Ferreira, eu acho que ele até lhe respondeu, fez uma resposta, acho que esses dias. Quando eu tenho condições de lhe ouvir, viu, Wellington? Eu digo, olha, o Wellington está dizendo assim, assim, assim. Então, pronto, eu acho que a gente tem essa obrigação com o nosso povo, com a nossa gente, né? De tentar melhorar a vida das pessoas. A gente está sentindo algumas dificuldades aí no Agarraz, eu já vi algumas reclamações, inclusive no Ítalo, né? Da questão das cirurgias ortopédicas. É aquilo que eu disse, o Estado licitou, fez o pedido, mas infelizmente a bendita empresa não entregou. Tá para entregar por esses dias, ontem eu conversei com o secretário de saúde do estado, porque eu vou atrás mesmo, eu só vou no governador quando é o último caso. Não tem mais a quem eu recorrer, aí eu vou no governador. Mas deve estar chegando por esses dias, eu acho que o Agarraz vai priorizar, porque existem pessoas com mais tempo, existem idosos, que eu acho que tem que ter prioridade, né? Então tudo isso, algumas pessoas já me questionaram, eu digo, olha,
vou conversar com o Estado, e ontem eu tive essa resposta, que graças a Deus, por esses dias, realmente está chegando o material, porque o que houve no atraso foi realmente da empresa, não é nem uma questão do Estado, entendeu? Entendi. São 9h46, 9h46, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Nessa semana a senhora anunciou as atrações para o Réveillon. Vai receber 2023 com shows com a Kátia Silene e também com o Devinho Novaes, prefeito. A senhora até falava que recebeu algumas reclamações, as pessoas não gostaram das atrações que foram contratadas para o Réveillon. Exatamente, Wellington. A gente fez um esforço muito grande, porque final de ano a gente sabe que as despesas elas são bem maiores, porque a gente tem que pagar o INSS do 10º, né? E só ele já é 1.800.000 e tanto, mais 1.800.000 e tanto do INSS de novembro. Então, assim, são obrigações que a gente tem que realmente cumprir com elas. Então, a gente fez um esforço para poder dar as cestas natalinas, 4.000 cestas, com recurso próprio, e também fazer um evento no dia 31, que é o dia da virada. Entendeu? Assim, eu sei que Delmiro vai, né? Porque às vezes as pessoas reclamam, mas vão estar lá, né? E eu estarei lá também. E é isso, eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, sabe? Agradecer muito a Deus, agradecer aos nossos parceiros, porque sem parceria, Wellington, a gente não vai a lugar nenhum. Verdade. Né? Então eu tenho muito que agradecer ao Renan Filho, né? Ao senador Renan, ao Isnaldo, ao Olavo, que nos mandou emenda também, tanto para a saúde como para a infra. Agradecer ao Remy, que já está lá lutando, porque eu ligo, passou a eleição, eu digo, Remy, ó, tu cuida da escola estadual de Barragem Leste. Porque a gente precisa cobrar, não justifica, né? A gente está com os nossos alunos na Bahia, em Paulo Afonso. E aí ele está indo lá falar com a secretária, falando também com o nosso amigo que teve voto aqui também, o tio Rafa, né? Que também foi bem votado aqui. Então a gente cobrou isso para que o mais rápido possível, né, essa escola funcione, mesmo sem estar totalmente pronta, porque ela tem uma quadra atrás da escola, ela não ficou pronta. Barragem Leste, Wellington. A gente também precisa terminar o ginásio de esporte, que está inacabado, a gente já iniciou lá a obra. A gente precisa, de fato, construir um posto de saúde para Barragem Leste, porque o nosso, por mais que a gente ajeite e tudo mais, é complicado. Então, assim, o asfalto de barragem que eles têm me cobrado muito, a gente cobra muito da Coelba também, porque lá é Coelba, não é Equatorial, né? Então a gente cobra muito da Coelba, porque tem algumas casas que já ficaram prontas, mas que não tem energia, e a gente precisa que a Coelba amplie para que a energia possa chegar para todo mundo. Então ontem mesmo eu estava cobrando, aqui que eu faço parte do grupo de secretário, e eu cobrando a própria Coelba, porque eu digo, meu filho, 2 anos. Porque quando a gente chegou, a gente estava com a creche, a biblioteca e a quadra sem energia. E foi uma briga, uma confusão. Eles ligaram a biblioteca, ligaram a creche, mas não ligaram a quadra. Eu digo, olha, são 2 anos de mandato, não tem mais nem desculpa para a Coelba ir lá. Aí eles disseram que iam fazer o possível para ir ontem, mas não foram. Aí vamos cobrar novamente. Então é isso, é uma luta diária, não para. Eu acho que a gente tem que estar cobrando de todos que puder ajudar Delmiro. Eu acho que Paulo Dantas tem sido um grande parceiro. Eu estive com ele antes da eleição e ele disse, olha, Lisiane, não se preocupe, porque as obras de Delmiro, todas que foi acertada, ela terá continuidade e ela vai parar. Ela vai terminar, né? Não é parar, ela vai terminar. Então é isso, eu acho que sem esses parceiros a gente não conseguiria, o município só com recurso próprio, não conseguiria nunca fazer todas essas obras. Então eu acho que é isso, Delmiro deu a resposta nas urnas, é isso que eu tenho dito, porque o mais importante ainda é isso, é me dar força para me poder cobrar. Verdade. Né? Porque sem a força do povo eu não vou a lugar nenhum. Então isso foi muito importante, né? Nós temos aí a expectativa com o novo presidente, o presidente Lula, para que a gente avance ainda mais, né? A gente já tem mantido contato, porque a gente tem pessoas que têm um contato direto ao presidente. Então eu acho que eu estou com uma expectativa muito grande, né, para 2023 e 2024, que Delmiro vai avançar bastante, a gente vai lutar, assim como ninguém acreditava na UFAL, a UFAL está aí, assim como ninguém acreditava no Agarrás, o Agarrás está aí. Né? E assim, o meu grande sonho para Delmiro Gouveia é a faculdade de medicina.
Então, vai começar agora uma luta. Eu acho que nós podemos sonhar com a faculdade de medicina, porque nós temos a UFAL e nós temos o hospital. Então, nada mais justo de correr atrás, e eu irei correr com todos, né? Com todos os nossos parceiros, para que esse sonho realmente saia do papel. Porque assim, eu hoje tenho uma filha que faz medicina. Eu tenho condições de pagar, mas e quem não tem? Né? Tem tantos pais de família que têm filhos super inteligentes. Verdade. Né? Que o que falta para eles é uma oportunidade. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de lutar por isso e, com certeza, eu irei lutar muito para que aconteça. Antes da gente finalizar, tem 2 questionamentos. Um é sobre, a senhora publicou recentemente em suas redes sociais a vinda de uma empresa de energia solar aqui para a cidade de Delmiro Gouveia. E o outro questionamento também é em relação à obra da Feira Livre. A gente conversou e acabei passando despercebido em relação à obra da feira, que segue a todo vapor também. Ontem me disseram, foi ontem, não lembro mais. Disseram assim, que está com 4 meses que a obra está parada. Não é verdade. Eu estive lá um dia desse, filmando, e o pessoal estava trabalhando. Tanto é que a mesma empresa que está fazendo a Feira Livre vai fazer também o nosso frigorífico, que é a Uchoa. Semana passada a gente teve uma reunião com um técnico lá da ADEAL, né? E a gente já está fazendo, a empresa, a Uchoa, já está fazendo a terraplanagem do frigorífico. Eu acredito, a gente vai batalhar aí para até fevereiro, acho que no mais tardar, março de 2024, a gente já esteja com esse frigorífico pronto. E a Feira Livre, eu quero ver se tudo der certo, para que a gente termine aí em 6 ou 1 ano, mais ou menos, no máximo, porque é necessário, né? E ali a Feira Livre, ela é mais piso e coberta, ela não tem uma obra muito grande, muito cheio de detalhes, difícil, né? Para ser feita, entendeu, Wellington? Então, assim, é aquela questão da burocracia. Tanto a Feira Livre como a ciclovia, ela vai dar continuidade. Só que as empresas, porque são obras licitadas pelo Estado, as empresas precisam assinar o aditivo de prazo, porque já passou, nós já estamos em dezembro. Então, tem que ter o aditivo, tem que ter um novo empenho, porque a empresa também ela tem que estar coberta. Sim. Né? Para ela fazer uma obra, ela tem que estar com o prévio empenho. Ninguém vai fazer uma obra sem ter o prévio empenho. Então, está nessa questão dessa burocracia, mas que logo, logo, a gente já está no final do ano mesmo. Sim. Em janeiro, retoma as obras. Em relação à empresa que a senhora anunciou que estará se instalando em Delmiro Gouveia. Pronto, eu falei até com o Gustavo do IMA, que o Felipe, que é quem acompanha, o nosso secretário de Cultura e Turismo, que foi ele que foi comigo, né, lá no Palácio, e aí tem umas licenças que precisam ser agilizadas, e eu já cobri até do Gustavo, mas acho que essa semana eu recebi uma ligação da Karine, que é a minha chefe de gabinete, ela dizendo que eles iam mandar, né, um e-mail para que a gente providenciasse uma documentação já para mandar para eles. Quando nós tivemos uma reunião lá no Palácio, eles queriam agora em janeiro já iniciar com a capacitação das pessoas para trabalhar nesta empresa. Então, eu acredito que janeiro vai depender muito dessa licença. E aí eu já estou no pé para poder agilizar essa licença para que eles deem início à capacitação, porque são 1.500 novos empregos. Então, isso é muito importante. Bacana. Diante de tantas obras, de tanta correria, de uma agenda gigante que é de um gestor, a senhora pensa na reeleição ou não teve tempo de pensar nisso ainda? Tive não ainda. Mas vamos esperar, né, Wellington? A gente ainda tem aí 1 ano e 10 meses pela frente para a gente pensar em eleição. Hoje eu só quero assim, que realmente as coisas avancem, que o nosso povo possa sentir os avanços, que esses avanços de fato possam melhorar a vida das pessoas. E a gente já está sentindo isso como o Ponto Chique. Eu queria muito que o Ponto Chique, que o Novo Horizonte tivesse chegado primeiro o saneamento básico. Gostaria muito. Mas, infelizmente, veio primeiro o asfalto e depois a gente faz o saneamento pelas calçadas. Nada impede que a gente faça esse saneamento. A gente está aí com a Águas do Sertão, que nós assinamos um contrato que eles têm a obrigação, para você ter uma ideia, de colocar água, né, em todos os povoados, distritos, onde estiver faltando água. Eles têm a obrigação de colocar até o final do nosso mandato. Já o saneamento, como é uma obra mais complicada, não é fácil. Você sabe que a gente iniciou lá em 2016 uma obra de saneamento na Pedra Velha, no Ponto Chique, e o pessoal reclamava muito. Mas a nossa ideia, a gente já conversou com eles, o nosso jurídico, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Obras, para que quando ele iniciar a obra de saneamento, que ele comece lá onde deu início, que foi a Pedra Velha, o desvio, o Ponto Chique,
né? E que ele possa priorizar o Novo Horizonte, as 369 casas, aonde a gente tem mais problemas, né? Que eles possam priorizar esses locais. A gente está também, Wellington, com o saneamento de Barragem Leste e Sinimbu, que a gente deu andamento, inclusive essa semana já entrou recurso federal que a gente estava aguardando. Então, assim, são muitas obras importantes, né? Porque saneamento básico é muito importante. Nós temos o aterro sanitário, que é outra obra importante, porque hoje o nosso lixo ele vai para Iati, em Pernambuco. A gente tem um valor muito alto, é 150, 160 mil para transportar. Então, isso vai dar uma economia muito grande. Então, assim, são obras importantes e que são necessárias para a nossa cidade. Prefeita Ziane, muito obrigado pela vinda. Fique à vontade para fazer os seus agradecimentos, as suas colocações finais. Espero recebê-la outras vezes aqui em nosso programa. É só me convidar, que eu estarei aqui, né, Ferreira? O convite vai estar aberto sempre, tá bom? Tá certo, Wellington. Eu quero, assim, desde já, agradecer a Rádio Delmiro, agradecer a você, a todos que fazem a Rádio Delmiro, né? E quero aproveitar, nós estamos quase no final do ano, desejar, assim, um Feliz Natal a todos os delmirenses, né? Que 2023 possa ser de muita paz, né? De muitas realizações, de muitas bênçãos. E é isso, eu acho que a gente sonha com o melhor, né? A gente quer sempre o melhor para o nosso povo. E eu acho que isso é fundamental, é importante. Muito obrigado, prefeito. A gente se encontra em outra oportunidade aqui no nosso programa. As perguntas que foram enviadas aqui para o nosso WhatsApp, vou estar encaminhando para a senhora e aos pouquinhos a gente vai respondendo no programa de amanhã. Wellington. São Obrigada. 9 horas e 58 minutos em Alagoas, 9h58. Eu finalizo a entrevista e também vou finalizando o nosso